Se você quer aprender inglês rápido, sem sair de casa, nos próximos minutos eu vou te mostrar o que realmente funciona, quais erros podem fazer você perder meses ou até anos estudando do jeito errado, e o que realmente acelera a evolução de quem aprende inglês. Provavelmente você já encontrou dezenas de respostas diferentes. Tem gente que diz que é para assistir séries, outros recomendam aplicativos, e também não faltam os vídeos prometendo que você vai aprender inglês sozinho em poucos meses. Mas afinal, em quem acreditar? A verdade é que aprender inglês rápido não depende de estudar mais horas, depende de seguir o método certo. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. E tem um detalhe que quase ninguém comenta, mas que pode mudar completamente a velocidade da sua evolução. Mas daqui a pouco mais eu explico mais sobre isso. Porque antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já começou a estudar inglês alguma vez e depois de alguns dias simplesmente desanimou? Me conta aqui nos comentários em que fase você está hoje. Você está começando do zero, já estuda há algum tempo, ou está tentando voltar depois de estar parado? Eu tenho curiosidade aqui de saber porque isso também me ajuda a criar os próximos vídeos aqui do canal. Agora pensa numa situação bem comum. Hoje você estuda por um aplicativo, amanhã assiste a aula de um professor diferente, depois encontra outro método e resolve começar tudo de novo. Isso tudo pode parecer aí fazer sentido naquele momento, e você sente que está aprendendo, mas na prática está sempre recomeçando. E quando a evolução não aparece, a motivação simplesmente vai embora. E na maioria das vezes o problema não é falta de disciplina, também não é falta de capacidade. O problema é estudar sem direção. E é justamente aí que muita gente acaba se enganando. Ela acredita que para aprender inglês demora anos, quando na verdade ela só está seguindo um caminho confuso. E guarda essa ideia porque ela explica praticamente tudo o que vamos conversar daqui para frente. E se esse vídeo aqui já estiver te ajudando, você a enxergar aí com mais clareza, aproveita também para deixar o seu like. Além de apoiar aqui o canal, isso mostra para o YouTube que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas que também querem aprender inglês. Agora presta atenção aqui, porque aqui tem um outro mito que atrasa muita gente. Muita gente acredita que aprender rápido significa estudar 5, 6 horas por dia. Mas pensa aqui comigo. Quem tende a evoluir mais? Quem estuda 5 horas apenas no domingo ou quem consegue estudar 30 minutos todos os dias? Na maioria das vezes vai ser a segunda pessoa, porque aprender um idioma tem muito mais a ver com a frequência do que com a intensidade. Quanto mais contato você tem com o inglês, mais natural ele começa a ficar. E lembra quando eu falei que o problema normalmente não era a falta de disciplina? É exatamente aqui que isso faz sentido. Não adianta você estudar muito em um único dia e passar o resto da semana longe do idioma. Aprender rápido é criar uma rotina que você realmente consegue manter. Só que aqui acontece uma coisa que muita gente só percebe depois de meses estudando. Imagina aqui essa cena. Alguém faz uma pergunta simples para você em inglês. Para sua surpresa, você entende exatamente o que foi dito. Mas quando chega a sua vez de responder, as palavras simplesmente desaparecem. Mesmo que isso nunca tenha acontecido com você, eu aposto aí que você conseguiu imaginar essa situação ou uma situação parecida. E sabe por que isso acontece? Porque entender inglês e conseguir falar inglês são habilidades diferentes. Assistir às aulas é importante, aprender o vocabulário também é importante, mas chega um momento em que você precisa usar o idioma no dia a dia. E é durante a conversação que você perde o medo de errar. Você ganha confiança e transforma conhecimento em comunicação. E deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta. Se hoje alguém começasse uma conversa em inglês com você, qual seria a sua reação? Você responderia com tranquilidade ou travaria completamente? Responde aqui nos comentários porque eu quero entender qual é a maior dificuldade de quem acompanha aqui o canal. E agora repara uma coisa aqui. Lá no começo eu falei que existia um detalhe que quase ninguém comenta. É exatamente esse. Muita gente procura o aplicativo perfeito, o curso perfeito, o professor perfeito, mas esquece de verificar se realmente vai ter oportunidade de você praticar. Isso muda completamente a velocidade do aprendizado, porque muitos métodos ensinam bastante teoria, mas oferecem pouca prática de conversação. E sem colocar o inglês em uso, fica muito mais difícil transformar conhecimento em fluência. Por isso, se você estiver procurando um curso de inglês, antes de olhar qualquer outra coisa, eu prestaria atenção em alguns pontos. Primeiro, se existe uma sequência organizada de conteúdo. Depois, você tem uma metodologia clara, para que você não fique aí pulando de um assunto para o outro. E também é importante ter suporte para você poder tirar suas dúvidas. E principalmente, oportunidades reais de praticar a conversação. Percebe que até aqui eu não falei de nenhum curso específico?
Primeiro era importante entender o que realmente acelera o aprendizado, porque quando você conhece os critérios, fica muito mais fácil escolher sem cair em promessas milagrosas. E é justamente por unir essas características que um dos cursos que eu mais gosto de indicar aqui no canal hoje é a jornada do autodidata em inglês, que na minha opinião ela oferece um dos melhores custos-benefício do mercado atualmente. E se depois você quiser conhecer todos os detalhes desse curso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário o link do site oficial, onde você vai estar podendo encontrar ali todas as informações mais atualizadas. E se você tiver interesse nele, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem uma condição promocional, mas você precisa conferir lá no site se ela ainda vai estar válida quando você estiver assistindo. E o curso ele foi pensado para quem está começando do zero e segue uma sequência lógica sem deixar você perdido sobre qual deve ser o próximo passo. Além disso, oferece aulas de conversação ao vivo, suporte durante toda a sua jornada. Você pode revisar o conteúdo sempre que precisar e ainda conta com a inteligência artificial integrada lá no WhatsApp para ajudar você a praticar e tirar as suas dúvidas. Ou seja, ele entrega exatamente tudo aquilo que acabamos de conversar. Mas tem outro ponto que, na minha opinião, merece bastante atenção. O método utilizado. É aqui que entra o conceito 80-20. Em vez de você tentar aprender milhares de palavras logo no começo dos seus estudos, a ideia é focar primeiro no vocabulário e nas estruturas que realmente aparecem nas conversas do dia a dia. Pense em duas pessoas. A primeira tenta decorar o máximo de conteúdo possível. E a segunda aprende primeiro aquilo que realmente vai usar. Qual delas você acha que vai se comunicar antes? Normalmente vai ser a segunda pessoa. Não é porque estudou mais, mas porque estudou melhor. E percebe como isso reforça o que eu falei lá no início do vídeo? Que aprender inglês não significa que você vai estudar mais horas. Significa concentrar o seu esforço naquilo que realmente gera resultado. E depois, claro, naturalmente, você amplia esse conhecimento. Outro ponto que ajuda muito quem quer aprender mais rápido é justamente estudar em casa. E não porque o curso é online, mas porque você consegue adaptar os estudos à sua rotina. Pensa aí no seu dia a dia. Nem sempre sobra 1 ou 2 horas livres no dia. Mas muitas vezes você consegue encontrar 20 ou 30 minutos e quando o curso permite essa flexibilidade, fica muito mais fácil manter a constância. Além disso, você pode revisar uma aula sempre que surgir alguma dúvida, voltar a um assunto específico, reforçar um conteúdo antes de seguir para o próximo. E tudo isso parece simples, mas faz uma enorme diferença ao longo dos meses, dos anos que você vai estar estudando. E agora presta atenção aqui em outro erro bastante comum. Muita gente começa comparando cursos apenas olhando para o preço. Só que o preço sozinho, ele não diz absolutamente nada sobre a qualidade do método. O que realmente importa é entender se aquele curso foi pensado para fazer você evoluir. Então, sempre que estiver comparando diferentes opções, faça um checklist simples. O curso segue uma sequência lógica, existe prática de conversação, você terá suporte quando precisar, é possível revisar as aulas, existe metodologia clara por trás do conteúdo? Se a resposta for sim para essas perguntas, você provavelmente encontrou um caminho muito mais eficiente. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta aqui. Hoje, qual é a sua maior dificuldade para aprender inglês? É falta de tempo, vergonha de falar, ou você sente que simplesmente não sabe por onde começar? Escreve aqui nos comentários. Eu realmente leio aqui todas as respostas e elas me ajudam bastante a decidir os próximos vídeos aqui do canal. E percebe aqui como chegamos exatamente à resposta da pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? O que realmente funciona para aprender inglês rápido sem sair de casa? Não é um aplicativo milagroso, não é decorar milhares de palavras, também não é estudar até ficar cansado. O que realmente funciona é seguir um método organizado, manter o contato frequente com o idioma e praticar inglês de verdade. É isso que acelera a evolução. Quando você faz isso de forma consciente, aprender inglês deixa de depender apenas da motivação do dia a dia e passa a ser consequência da sua rotina. E foi exatamente por isso que eu citei a jornada do autodidata aqui durante o vídeo. E não é porque existe uma fórmula mágica nele, mas porque existem justamente as características que vimos aqui como mais importantes. Sequência organizada, método 80-20, prática de conversação, suporte durante os estudos, inteligência artificial para auxiliar no aprendizado e você pode revisar aí sempre que você precisar. E se você quiser conhecer melhor o curso, o link está aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado. Esse curso, na minha opinião, tem um dos melhores custos-benefício atualmente. E se você chegou até aqui, eu espero que tenha percebido uma coisa, que aprender inglês rápido não é encontrar um atalho, é evitar caminhos que fazem você perder tempo.
Quando você escolhe um bom método, pratica com frequência e mantém contato constante com o idioma, aprender inglês deixa de parecer um objetivo distante e passa a ser uma consequência muito natural do processo. E se esse vídeo aqui ajudou você a enxergar isso de forma diferente, aproveita aí, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não custa nada aí pra você e ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.